Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Vamos lermos o texto da palavra do Senhor, que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 16, que diz assim, texto da palavra de Deus: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Neste texto aqui, nós entendemos que quem nos chamou para estarmos onde estamos foi o Senhor Jesus. Quem nos escolheu foi o Senhor. Não foi uma simples decisão que eu e você tivemos lá atrás de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso verdadeiro, único, suficiente Salvador, que nos conservou aonde estamos até hoje. Não. Quem nos chamou foi Deus. Quem nos chamou foi o Senhor. E o Senhor nos chamou com um propósito especial. O propósito especial é a salvação, mas o Senhor também nos chamou para uma obra. O texto que lemos diz que Ele nos escolheu, nos nomeou para nós darmos para Ele muito fruto. Sim, eu quero aqui trazer uma mensagem subordinada ao seguinte tema: 4 fases na vida de um cristão. Considerando que foi o Senhor Jesus que nos chamou, que nos escolheu e nos colocou aonde estamos, nós precisamos compreendermos um pouco sobre a nossa caminhada, a nossa vida, compreendendo ainda a vontade do Senhor para as nossas vidas. 4 fases na vida de um cristão. A primeira fase na vida de um cristão é aquela fase da fé, aquela fase maravilhosa, aquela fase que ninguém nos para, ninguém consegue atrapalhar os nossos propósitos, principalmente em relação às coisas de Deus. Aquela fase que os demônios nos sujeitam. A fase da fé. Esta fase da fé, ela é tremenda, é importante, por que não dizer indispensável, independentemente do tempo que eu e você temos na presença de Deus, independentemente do que fazemos para o Senhor, a fé nunca pode vacilar, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esta fase da fé, ela é vista na Bíblia por muitos homens de Deus. Eu quero mencionar aqui um texto que refere a um momento de fé de 2 homens que tinham realmente um chamado do Senhor em suas vidas. Está aqui no capítulo 3 do livro de Atos e no versículo de número 3, 4, 5 e 6. Eu vou ler apenas o 6 aqui, que diz assim, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esse texto aqui, ele refere a um coxo que estava sentado à porta do templo, Formosa, e diz a Bíblia que ele era uma pessoa que não tinha recursos, era mendigo. Então Pedro e João iam passando, ele estendeu as mãos para pedir uma esmola, uma ajuda. Aí Pedro, cheio de fé juntamente com João, diz para ele: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o milagre aconteceu, causando assim um grande alvoroço
na época ali entre os fariseus, entre os sacerdotes. No entanto, o milagre aconteceu. Por quê? Porque eles tinham uma grande fé no Senhor. Então, a primeira fase das nossas vidas é a fase da fé, aquela fase que o inimigo ele não para na sua frente, não para na nossa frente. Por quê? Se parar, a gente atropela ele. Que não é apenas esses momentos de alegria e satisfação que nós temos na nossa caminhada, na nossa chamada. Deus nos chamou, o Senhor nos escolheu. Então, marque aí, a primeira fase é a fase da fé. Agora, vamos aqui, livro do Gênesis, capítulo de número 22, e no versículo de número 2, vejam aqui, outra fase na vida daquele que tem uma chamada de Deus. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantando-se foi ao lugar que Deus lhe dissera. A segunda fase da vida de um cristão é a fase da provação. Agora já muda, né? Primeiro é aquela fase de fé, aquela fase de alegria, de sinais de Deus, de milagres. Agora já mudou. É a fase da provação, considerando que Abraão era um homem de Deus. A Bíblia chega a dizer que ele era amigo de Deus, considerando assim nas Escrituras. Mas Deus aqui achou por bem prová-lo. E esta provação aqui não foi uma provação simples, foi uma provação tremenda. O próprio Deus pediu a ele o seu filho, que ele tanto amava, o filho da promessa, né, Isaque. O Senhor pediu a ele: olha, oferece o teu filho a mim em holocausto em uma das montanhas que te direi. E ele, ouvindo isto, conforme nós lemos no versículo de número 3, obedeceu. Então, a segunda fase é a fase da provação. Tanto na primeira fase quanto na segunda fase, em algum momento da minha e da tua vida, nós vamos ter que passar por ela. Mas vamos prosseguindo aqui, A próxima fase na vida de um cristão está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aqui está um texto onde mostra 2 mulheres, né? Uma chamava Penina e a outra chamava Ana. Ana era uma mulher temente a Deus e teve que passar por um momento difícil. Qual era o momento? O momento da humilhação. A terceira fase na vida de um cristão é a fase da humilhação. Vejam aqui o texto que lemos, que a Penina irritava ela, humilhava, desprezava ela a tal ponto que ela se sentia uma pessoa totalmente arrasada e destruída, mas ela era uma pessoa de Deus. Então a terceira fase na vida de um cristão é a fase da humilhação. Deus não vai privar eu e você de passar também por esta fase. Talvez você possa até considerar uma dificuldade que você esteja enfrentando como humilhação, né? Mas nesta fase aí, creia que o Senhor está contigo, sim. Vamos prosseguir aqui.
a quarta fase na vida de um cristão, ela está aqui no capítulo de número 41, versículo de número 45 do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Diz assim, ó: e Faraó chamou a José de Zafnate Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Este texto aqui, ele nos traz uma história muito importante, que a Bíblia também nos relata, e é uma história linda. Por quê? Porque José, ele era uma pessoa temente a Deus, ele era um servo de Deus. Então agora aqui, depois de tantos momentos difíceis que ele passou, que ele sofreu, ele foi vendido, ele foi maltratado durante a sua infância e parte da sua adolescência, também foi para o cárcere sem dever nada. Então chegou o momento aqui de algo de bom acontecer na vida dele, que foi a exaltação. É exatamente a quarta fase na vida de um cristão. Qual é? A fase da exaltação. Então você que tem um chamado de Deus na vida, você que sabe, compreende que foi o Senhor Jesus que te chamou, entenda em primeiro lugar que vai existir na tua vida aquele momento de fé, de alegria, de satisfação, de crescimento espiritual tremendo, que o inimigo não vai conseguir parar na tua frente, porque você vai ter fé e autoridade para repreendê-lo. Mas também compreenda que você vai passar por mais uma fase. Qual é? A fase da provação. E depois da fase da provação, também vai ter aquela fase difícil, a fase da humilhação. Sim, Jesus foi humilhado, sofreu, padeceu. Há muitos que até mesmo não aceitam. Não, eu sou servo de Deus, então Deus vai ter que me abençoar. Sim, Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá vitória, mas Deus também prova, Deus também permite a humilhação. Compreendendo tudo isso e examinando a Bíblia, nós vemos o que Jesus passou. Então temos que compreender que vamos passar também por este momento. A terceira fase é a fase da humilhação. E a quarta fase é a fase da exaltação. É a fase onde a gente dá a volta por cima, supera todas as dificuldades. Então vamos tomar posse da vitória, creia nisso. Você que tem chamado de Deus, creia nisso. Você vai passar pela fase da fé, a fase da provação, a fase da humilhação, mas também terá a fase da exaltação de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa aí o teu like, se inscreva no canal, acione aí o sino de notificação para você ser notificado das próximas mensagens e continua compartilhando aí nos grupos esta mensagem para que possa chegar o mais rápido a muitas vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima mensagem.